Nos dias atuais, quando o assunto é escolher um tema para os seus balões, os baloeiros possuem um interminável arquivo de imagens na internet. Basta pesquisar e aparecem imagens de tudo quanto é tipo, independente do assunto. Mas lá no passado, não tinha internet como temos hoje, e nem desenhistas e tatuadores. E os projetistas tinham que se virar para criar os projetos com um tema escolhido pelas turmas. E muitos recorriam, por exemplo, a bibliotecas, enciclopédias, revistas para colorir, revistas em quadrinhos, revistas masculinas. Isso mesmo, por mais que seja tão comum, em todos esses anos, vira e mexem aparecem balões com temas mais danadinhos, se é que vocês me entenderam. Com a mulherada do jeito que veio ao mundo. E olha, que teve até campeão de Boca de Ouro no meio disso tudo, hein? Faz sentido. Faz muito sentido. Tá curioso? Então fica comigo que alguns desses personagens nós vamos relembrar no vídeo de hoje. Fala, danadinhos, ou quer dizer, amigos da arte, né? Antes de mais nada, tirem as crianças da sala, porque o assunto de hoje não é adequado para molecada. Afinal, vamos cavucar, explorar, destrinchar o arquivo mais sem vergonha da história dos baloeiros. Como eu disse na introdução, lá no começo não tinham tantas opções para os projetistas escolherem imagens para se inspirar e criar seus balões. E por isso, não encontrei muita coisa nesse assunto Plus 18. Mas vamos lá para o que a nossa lista encontrou. O primeiro de hoje é um dos primeiros peões Bagdá de São Paulo, solto pela Estrelar em 27 de setembro de 1987. Um balão simples, mas colocaram uma mulher toda serelepe debaixo de um coqueiro estampada na bandeira, com a floresta negra aparecendo. Só não entendi o cachorro e a arara na cena, mas tá valendo. Eu também. Por falar em mulher serelepe toda assanhadinha, olhem só essa no clássico peão de 24 metros da Vagalume, o famoso peão da careta, que de tão empolgada com os peitucos de fora, até o cavalinho se assustou. No mesmo ano subiu o peão de 20 metros da turma da Pantera de Guarulhos, do nosso saudoso Toninho, solto também de Mariporã, que ilustrou um casal todo emocionado tomando um banho de rio. A emoção era tanta que a toalha vermelha escorregou e todo mundo no campo viu o para-choque traseiro da mulher. Não faz sentido. Continuando no campo mais famoso do mundo baloeiro paulista, temos o clássico peão de 45 metros da Emenda, que para sorte de todos, subiu na neblina, e o padre da igrejinha não viu a sem vergonhice da mulher na bandeira, senão ele acabava com a alegria de todo mundo, excomungando toda a família Cavatini e os baloeiros, e se bobear, ainda rogavam a praga. Tô fora. Padre, você não viu? O que há? Pense na criança. 2 anos depois, temos o primeiro peão de 24 metros dos naipes, que tinha mais mulher sem as coisas no balão que uma edição inteira da Playboy. Pelo menos a bandeira era mais comportadinha. Em 1998, mais um balão bonitinho, nada fora do normal. Tão legalzinho que ganhou até a Boca de Ouro, e foi o 10 folhas da Zeppelin da Vila Ré. O balão era, mas a bandeira já mostrava os faroletes da mulher. Mais uma vez num rio toda charmosa com um misterioso bicho cobrindo aquilo que você tá pensando. Parece um boto, mas eu nunca vi um boto preto. Acho que eu não entendi. Já que o assunto é farol de milho aceso, em 2000 tivemos o peão de 20 metros da Bombalão de Carapicuíba, que trouxe na bandeira uma cena típica de revistas em quadrinhos Plus 18. Mas pela cara da moça, ela não gostou muito do povo vê-la nessa posição. No mesmo ano, outro peão, agora de 24 metros, da Equibrazinha, com várias mulheres em tudo quanto é pose possível nos quadros, outras acima bem mais sem vergonhas, e uma decoração no cone da boca reproduzindo um fogo. De tão realista que foi, o balão acabou queimando nas guias. Vai saber se alguém se empolgou e, em vez de guiar o balão, ficou lá desbicando, né? Ficou pensando que era um pipa. Não se sabe realmente o que aconteceu. Como não deu nada certo, pelo que me falaram, fizeram outro rapidinho, do mesmo tamanho e mais simples, e o soltaram com a bandeira do peão que queimou. E se eu não tô mal de memória,
Foi o primeiro balão a abordar um assunto tão polêmico na época, que de certa forma está bem mais light nos dias atuais. Agora 2 balões dos meus amigos da Jovens do Céu do Rio de Janeiro. O primeiro, esse modelado de 10 metros em setembro de 2007, uma mistura de Halloween com Playboy e um fantasminha querendo apertar a buzina da moça. Na sequência, um trufe de 12 metros, 5 anos depois, onde a própria moça no balão e na bandeira aperta ela mesma suas enormes buzinas. Atenção, são imagens exclusivas que não recomendamos para crianças. Pega. Gente, Matheus, pega com vontade, Matheus. Como eu sempre fui um homem comportado, eu não manjo muito dessas coisas, mas parece a mulher melão. Por falar em mulher melão, essa fase de mulher fruta pra cá, outra mulher fruta pra lá, gerou muitos projetos na época. Parece que os baloeiros gostavam mais de fruta do que de balão. Que audácia! Nessa lista, que parece mais uma lista de compras da feira, tem um modelado da Virtual, o primeiro a ter desenhos de pessoas vetorizados por computador em 2004, que também tinha uma mulher melão na bandeira, pelo menos eu acho que é ela, né? Como eu disse, eu nunca fui colecionador dessas revistas sem vergonha, portanto eu não manjo muito desses personagens de frutas, mas se algum de vocês entendem melhor do assunto e suas mulheres deixarem claro, conta aqui pra gente nos comentários o nome dessas personagens. Já nesse modelado de 13 metros da Evolution em 2009, juntaram todas na bandeira e ainda escreveram salada de frutas embaixo. Mas eu acho que a mulher de um dos caras chegou na hora, deu uns tapas nele e até arrancou um teco do rodapé da bandeira. Voltando para 2007, temos o trufe de 20 metros da ATA, abreviação de Amigos dos Amigos, Tradição e Amanhecer, uma turma de São Bernardo do Campo que era bem ativa na época. Esse balão, que tinha uma bandeira enorme para um trufe de 20 metros, se não me engano 50 por 70, e como tema 2 mulheres brincando de ukulele com um cara que não estavam muito animadas, né? Subiu da famosa prainha onde hoje passa o Rodanel e veio aqui pro fundão da Zona Sul, e claro que eu fui atrás. Me lembro que eu tinha um Escort XR3 azul todo bonitão, e eu fui a milhão atrás dele com o Alexandre da Águia Real, que quase quebrou o puta que pariu de tanto apertar. O balão caiu lá depois das 7 curvas no Marcilac, na região de Muguaçu. E teve uma hora que ele estava bem baixinho, eu fui ultrapassar um ônibus e dei de cara com um carro na outra mão. Foi aquela cena de cinema, com uma freada cabulosa e por sorte eu não bati de frente com um corcel velho cheio de materiais recicláveis. Eita porra! Bom, a gente chegou no local bem na hora que as guias batiam no chão e claro, junto com uma multidão. E depois daquele sarará tradicional, se não falha a memória, no sorteio ficou com a frajola. Mas os homens chegaram e eles perderam tudo. Dando uma pausa nos balões da mulherada, revirando meus arquivos, eu encontrei essa foto que é muito antiga, uma das primeiras que meu pai comprou, e acredito que seja de um festival aqui em São Paulo, provavelmente da Lua. Se alguém souber de quem era e tiver coragem, conta aqui pra gente nos comentários. Também vi esse no Festival da União de 1991, que também não sei de quem era, mas dá um bom conjunto com o anterior, né? Agora tá certinho, e eu fiz a minha parte de incentivar a molecada a fazer essas coisas que você tá pensando de uma forma mais segura. Homem que homem não anda fazendo umas coisas dessas. Voltando ao assunto principal, e a 2007, encontrei esse modelado de 13 metros da Atual do Rio de Janeiro, que é mais comportadinha, só com os faroletes aparecendo. E esse peão de 15 metros da Parceria, que mostrava 3 mulheres, acredito que as famosas frutas no ensaio da Playboy. Por falar em Playboy, não temos como deixar de fora o famoso peão da tiazinha, né? O peão de 17 metros, solto no feriado do Dia das Crianças do ano 2000, foi um divisor de águas no quesito decoração, pois foi o primeiro balão projetado por computador através de fotos retiradas da revista e do desenho da tiazinha que passava na Band. E a bandeira era a própria capa da revista, lançada em março de 1999. Por falar em revista, o pessoal do Clube da GB, o nosso grupo de colaboradores do canal no WhatsApp, enviou essa imagem, um print de vídeo que mostra um balão com vários daqueles tradicionais pôsteres presentes nestas revistas colados no balão. Só não venha me perguntar que tipo de cola eles usaram, né?
cara gastam, né? Papo reto. Nessa onda de modelos de capa da Playboy, temos a Sheila Duchamp, a Melo e a Carvalho na bandeira do 726 da UBVG, que é a abreviação de União de Baloeiros da Vila Guarani, que é um bairro pertinho do Jabaquara aqui na Zona Sul, isso em outubro de 2002. No ano seguinte, um modelado de 8 metros da turma do metrô do Rio de Janeiro, que homenageou a Kelly Key, que fazia um enorme sucesso na época com a sua famosa Baba Baby. Faz tempo. Quem vê esse inocente Bagdazinho de 10 metros da Bilicas de São Paulo em 2008, não imaginaria que na bandeira teria uma imagem da Tati Machado, a Tati Rio, que eu só descobri quem era pesquisando no Google, e nesse caso ela pousou para a revista Sexy. Não conheço. Continuando em 2008 e com outro balão que não tinha nada de safado, desta vez um modelado de 10 metros da Tempo e Splash Boom, que ilustrou a Dani Bananinha, a auxiliar de palco mais famosa do Luciano Huck. Já no ano seguinte, um peão de 18 metros com uma bela decoração taqueada da Nó Cego do Rio de Janeiro, que trouxe uma índia na bandeira que eu até tentei descobrir quem era, mas eu não consegui. É que se dane a porra do nome. Outra atriz muito presente nos balões, principalmente cariocas, é a Juliana Paz. Encontrei nos meus arquivos esse modelado de aparentemente uns 8 metros da Gênios, que não tinha data, mas tinha a Juliana chupando o dedo no balão e uma pose mais comportada na bandeira. Falando em Juliana Paz, não poderia deixar de fora os peões de 45 metros dos meus amigos da 100% Caxias, Balofolia e Maria Preta. O primeiro que caiu a boca ainda nas guias em julho de 2008, e o segundo que deram uma caprichada na decoração e o soltaram com a bandeira que ia no primeiro, em 18 de setembro de 2011. Para finalizar, um dos maiores clássicos do Paraná, que fugiu do estilo até então presente em todos os balões na lista de hoje, que tinha uma bandeira feita à mão, o 19 folhas da Oxigênio em 2007. O projeto inicialmente da Turma da Lua de Curitiba, e já seria o maior balão solto no Paraná até então, foi cortado em São Paulo pelo saudoso Jimmy e o Bozo Pipas em apenas 4 cones, com 124 gomos, no começo do ano 2000. Em agosto daquele ano, eles começaram a fechar o balão, que ficou com metade pronta, com 2 cones já fechados e cintados no papel em apenas 4 meses. No começo de 2001, eles perderam a bancada e deixaram o imenso mexerica guardado por 2 anos na garagem da casa da avó de um dos integrantes, voltando a mexer somente em 2002. Com o falecimento da avó em 2002, eles quebraram as paredes da casa, abrindo um enorme salão, onde eles puderam montar uma mesa de 10 metros e voltar a mexer no balão. No começo de 2004, uma parte da turma se juntou com a Oxigênio. Eles decidiram fazer um trufe de 36 metros e quando foram conversar com o pessoal da Lua para devolver o balão, eles não quiseram e deram o balão para o pessoal que foi para a Oxy, pedindo apenas que os avisasse da soltura. Com isso, eles decidiram terminar o balão, mesmo com algumas dúvidas em continuar devido a diversos tipos de papéis que o balão tinha. Mas seguiram e finalizaram tudo em 2006. Enquanto o pessoal finalizava os rolinhos da decoração, eles pegaram um empréstimo num banco e viajaram para São Paulo para comprar as folhas da bandeira, que teve o desenho inspirado em uma revista de tatu e feito por um amigo tatuador. E no meio do ano, a imensa bandeira de 72 por 103, uma das maiores do mundo na época, também estava pronta. Mas vai pensando que tudo foi perfeito. Com tudo pronto, eles guardaram a bandeira na casa de um integrante da turma, e um tempo depois teve uma forte chuva em Curitiba, e a mãe desse amigo ligou desesperada dizendo que o local onde ele guardava as coisas de balão estava alagando. Eles foram correndo debaixo daquela tempestade toda, e quando entraram no local, o imenso pacote da bandeira estava boiando na água. Por sorte, ela estava muito bem empacotada e com bastante plástico e fitas adesivas, e mesmo assim molhou uma pequena parte, que eles secaram rapidamente com um secador de cabelos. Outra curiosidade foi a antena. Sem referências e sem ter feito algo tão grande até então, eles pegaram muitos bambus e montaram uma antena triangular. Mas como o balão demorou para subir, ela ficou lá no campo exposta ao tempo e apodreceu. Aí eles tiveram que encarar novamente a maratona de entrar nos bambuzais, cortar os bambus, separar e desta vez optaram em fazer uma antena chapada, porém muito mais reforçada,
mesclando bambu com pequenos caibros de madeira. O balão subiu na manhã de 2 de maio de 2007 de um campo em Campo Largo. Teve uma soltura um pouco tensa, pegando uma chata brisa e estralando quando chegava na antena, o que fez com que ele saísse arrastando a bandeira no campo, mas saiu sem maiores problemas. Após estabilizar, a imensa bandeira ficou alguns minutos esticadinha no céu, e um tempo depois, a antena fechou, depois o bico abriu e ele caiu, após cerca de 50 minutos no alto, em um descampado próximo à represa de Rio Verde, na mesma região. Alguns baloeiros chegaram, mas não conseguiram fazer muita coisa. Como a Força Verde, a Polícia Ambiental Paranaense, estava na represa patrulhando, obviamente eles foram até o local, tentaram baixar o balão em vez de cortar, e com o vento, ele queimou. É isso, meus amigos, com certeza tem muitos balões com esse tema tão curioso que a nossa pesquisa não encontrou. E você pode ajudar a contar essas histórias aqui nos comentários do vídeo, falando do que lembra dos personagens de hoje e de outros balões que não foram encontrados ou citados pelos colaboradores do Clube da GB. Bom, eu vou ficando por aqui. Se você gostou, já deixa seu like no vídeo e se não for inscrito, já se inscreva para não perder nada e ative o sininho. Assim, sempre que eu publicar um vídeo novo, você vai ser avisado e poderá conferir mais uma boa história sobre o nosso querido mundo do balão. Um abraço bem sentado e um beijo a todos. Tchau!